Boa tarde, todo mundo do Facebook e todo mundo do Instagram. Vamos testar essa conexão aqui. E vamos lá. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar. Hoje, que a gente vai falar de uma coisa muito relevante. Se você é aluno de inglês, se você já foi aluno de inglês ou se você pretende estudar inglês um dia, essa live vai ser muito importante para você. Me avisem aí se vocês estão ouvindo. Hi, Maxwell. Me avisem se tá dando para ouvir direitinho. Oi, Rodrigo. Oi, Júnior. Eu não sei se vai dar para ouvir direitinho, porque eu estou tentando fazer ao mesmo tempo no Facebook e no Instagram. Mas vamos tentar, né? E aí vocês me falem se vocês estão conseguindo ouvir, se tá tudo ok, certo? Tá dando para ouvir aí, pessoal? Mandem um ok. Hello! Pessoal animado no domingo para estudar, assim que eu gosto, para falar de inglês. Falar de coisas relevantes para a nossa carreira. Muito bem, tá bom a imagem, tá bom o áudio, então vamos começar. Gente, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre certificação internacional. Esse é um tema relevante para todos os tipos de pessoas, tá? Porque a gente tem certificações que servem para várias situações diferentes. Então, se você está estudando inglês, mesmo que você tenha começado agora, não é um problema, tá? Porque um dia você vai precisar. Então, é bom você já começar a se preparar para esse momento, porque quanto antes você já tiver informado com relação aos certificados, aos tipos de certificados e como conseguir e para que eles servem, né? Quanto antes você souber tudo isso, mais preparado você vai estar quando chegar o seu momento de prestar essa prova tão importante, tá? Então, eu separei aqui algumas perguntas que o pessoal fez ao longo dessa semana, né? Que eu pedi para o pessoal perguntar lá no Instagram e também pelo WhatsApp. E assim, as perguntas mais comuns, tá? Nós vamos começar pelas mais comuns. Que nível eu preciso ter? Esse é o maior medo da maior parte das pessoas, né? Mas eu acabei de começar, e aí, será que eu já posso tirar um certificado? Então, assim, a gente tem... Primeiro você tem que saber qual é o seu objetivo. Para que você quer uma certificação? Porque nós temos para fins acadêmicos, né? Se você quiser estudar numa universidade estrangeira, mesmo que por EAD às vezes é necessário, tá? Se você quiser fazer um MBA numa escola internacional, e também se você quiser entrar para uma empresa multinacional. Ou se você já está numa multinacional, né? Mas você quer melhorar o seu currículo, manter o seu cargo, ou até mesmo conseguir uma promoção, né? Então, algumas empresas, elas exigem e outras não exigem, mas é um mega diferencial. Se você tiver, você vai passar na frente de muita gente, tá? Então, o que é a certificação internacional? Ela serve para quê? Ela serve para atestar ali, no preto ou no branco, né, o seu nível de inglês. Porque muita gente coloca lá no currículo, eu tenho inglês intermediário. Tá, mas baseado em quê, né? Oi, Giovanni, bem-vindo. Então, assim, baseado em que eu tenho o inglês intermediário, né? Baseado no que você estudou anos atrás ou no que você está estudando agora. Quem falou? A empresa quer saber. Quem falou que você é um intermediário, né? Então, se você tem, por exemplo, a certificação que atesta, olha, eu sou um intermediário, ou eu sou um avançado, ou até mesmo eu sou proficiente, que é quando você já né? É o tal do nível da fluência que a gente fala, né? Apesar que fluência é relativa, mas isso é um assunto para outra live. Então, assim, gente, primeiro de tudo, você precisa saber qual é o seu nível para você saber qual exatamente é o certificado que você precisa conseguir, que você precisa tirar, tá? Então, assim, primeiro de tudo, se você está já fazendo um curso, ou numa escola, ou com um professor particular, e você utiliza um material didático, observe se esse material didático tem se ele se enquadra, né,
no que a gente chama de Common European Framework, ou seja, eu até fiz uma cola aqui, porque em inglês o termo é bem maior. Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas, e a sigla é CEFR. Geralmente, os materiais didáticos que são enquadrados nesse quadro, eles têm na contracapa, eu não tenho nenhum aqui agora para mostrar para vocês, mas eles têm na contracapa um quadrinho mesmo que mostra ali quais são os níveis, né, de inglês que uma pessoa pode ter, os níveis de avaliação, né. E esse quadro, ele é quem determina qual é o certificado que você precisa tirar nesse momento dos seus estudos, tá? Nesse momento da sua jornada. Então, a gente tem... Eu vou depois disponibilizar esse quadrinho para vocês verem lá no meu Instagram e também na página do Face, tá? Mas, basicamente, assim, a gente começa ali do A1, né? Nós temos 6 níveis. Então, são, primeiro, o A1, que é o iniciante, o A2, que é o básico, tá? Então, o iniciante seria aquela pessoa que nunca estudou, que, né, só sabe o high, e depois a gente passa para o básico, quando começam as coisas mais complexas, digamos assim, da gramática, como o passado simples, verbo to be, até aí a pessoa já sabe, geralmente, né? Depois nós temos o B1, que é o intermediário, B2, que seria um usuário independente, é aquela pessoa que ela consegue se virar, mas ainda não é um avançado. Ela consegue se comunicar em várias situações do cotidiano, mas ela não é um avançado ainda. Depois nós temos o proficiência operativa eficaz, que é aquele cara que já consegue fazer uma viagem internacional sozinho, se virar, né? Já consegue participar de reuniões, fazer apresentações na empresa, fazer, de repente, uma entrevista, qualquer tipo de coisa que precise na empresa totalmente em inglês, tá? E por último, nós temos o C2, que é o domínio pleno, que aí é aquela pessoa que já tem a tal chamada, né, assim chamada fluência no inglês, tá? Então, o ideal é você ver, se você usa um material didático, você olhar ali onde que você se enquadra. Se você não usa um material didático, oi Marina, oi Lia. Se você não usa um material didático, você pode pedir orientação do seu professor ou da sua escola. Fala, olha, eu gostaria de tirar uma certificação, mas eu não sei qual é o meu nível nesse momento. Então, existem testes de nivelamento que podem ser feitos para descobrir qual é a melhor certificação para você, tá? Aí eu tenho aqui algumas curiosidades, algumas informações relevantes, né? Algumas instituições de ensino aceitam mais de uma certificação. Então, se você tem um objetivo específico, você já sabe, por exemplo, aonde você vai estudar, você pode pesquisar quais são as certificações que essa universidade ou essa instituição exige ou aceita, tá? Porque às vezes mais de uma é possível. Então, você pode tentar ir tentar focar na que esteja mais fácil, mais disponível para você, na sua região, enfim, tá? E assim, tem um site que é o ISEP, eu também vou disponibilizar isso tudo no meu Instagram, tá? Então, esse site, ele reúne 300 universidades, com mais de 50 países em que aceitam esses certificados. Então, é muito importante vocês verem isso, porque assim você sabe, dependendo do país que você for trabalhar, ou estudar, ou até mesmo migrar, né? Imigrar, não migrar. Imigrar, você já sabe qual é a certificação que vai ser aceita lá. Então, você evita contratempos, né? Então, me perguntaram aqui, né? Qual o custo, né, médio disso? O custo médio, gente, varia muito de instituição para instituição. Porque onde você tira esses certificados? Nas escolas de idioma. Não todas. Algumas escolas de idioma são creditadas pelas instituições que aplicam essa prova, como a Cambridge, por exemplo, que é uma das mais famosas, né? Então, algumas instituições, elas são creditadas como um centro, digamos assim, um centro de avaliação oficial da Cambridge, por exemplo. Então, é uma questão assim, é um processo, não é qualquer escola que faz, porque eles fazem auditoria. A pessoa que vai aplicar o teste, ela precisa ser certificada pela Cambridge ou pelo órgão que está, né,
que rege aquela certificação específica, tá? Então, não é qualquer escola, você precisa se informar quais são as escolas creditadas para você realmente poder fazer esse teste, tá? Mas, geralmente, as que oferecem são as creditadas, porque é ilegal você fazer isso, não tem como você fazer, você ser uma escola que aplica o teste se você não é acreditado, porque essas provas, elas são mandadas lá para o exterior para serem corrigidas lá, tá? Aqui, as provas são só feitas, elas são só aplicadas. Os professores que estão aqui, eles têm certificação para isso, eles são acreditados para isso, mas eles não corrigem, tá? Eles mandam as provas para a instituição e de lá eles vão emitir o seu certificado. Então, escolas que geralmente aplicam, nós temos a Mindset, nós temos a Berlitz, temos a Cultura Inglesa, tá? Com uma pesquisa rápida no Google, você acha qual é a escola mais próxima de você que tem essa certificação. Algumas são só feitas no papel, então são aquelas que você precisa realmente ir até a instituição fazer, né? Leva um tempo maior, porque eles precisam reunir todo mundo no mesmo horário, e aí você tira aquele dia para ficar lá na escola fazendo todas as etapas desse teste. E tem as que são internet-based, que são as que você faz também pelo computador, tá? E é válido da mesma maneira. Qualquer um dos dois, qualquer uma das modalidades é válida, então você pode escolher qual se adapta melhor à sua realidade, certo? E aí, assim, eu separei aqui quais são os principais tipos de certificação, tá? Eu não vou me estender muito hoje, porque são muitos tipos, e aí, se a gente for ficar dando detalhes sobre cada um deles, a gente vai ficar aqui durante 1 hora, pelo menos. Então, assim, a gente vai falar das principais, eu vou tentar resumir aqui para vocês. O primeiro mais conhecido é o TOEFL, que com certeza vocês já ouviram falar. O TOEFL, ele é principalmente aceito nos Estados Unidos e na Europa, e ele é mais focado para o ambiente acadêmico. Então, se você vai fazer uma faculdade fora, ou se você vai fazer MBA, por exemplo, o TOEFL é o mais indicado, porque ele serve justamente para atestar que você vai sobreviver, que você vai conseguir se comunicar no ambiente acadêmico, que você já tem o inglês necessário para você fazer o seu curso e, né, seguir com a sua formação, tá? E ele também pode ser feito no papel ou na internet. Depois nós temos o TOEIC. O TOEIC, ele é mais para a área corporativa. Então, muitas empresas exigem esse certificado para entrar, né, para a admissão do funcionário na empresa. Quando a empresa é multinacional e você vai provavelmente, assim, interagir em inglês durante a maior parte do seu expediente lá dentro, geralmente eles exigem isso, tá? Então, é mais situações de trabalho. E ela tem todas as partes, tem a parte escrita, parte de conversação, de leitura e de compreensão oral, tá? De compreensão auditiva. E a parte de compreensão auditiva, geralmente, ela é mais focada no inglês americano, tem mais sotaques, né, americanos. Mas você também pode se deparar com sotaque britânico e australiano, tá? Então, é bom, se você for fazer o TOEIC, você precisa estar preparado para esse tipo de sotaque, tá, gente? E como que eu me preparo para o sotaque? Ouvindo. Quanto mais contato você tiver com aquele sotaque, mais natural aquilo vai soar para você e mais automático vai ficar no seu cérebro, tá? Depois nós temos o Cambridge, que também é muito famosa, é uma das instituições mais famosas, que também publica muitos materiais didáticos excelentes, inclusive o que eu uso com a maioria dos meus alunos é da Cambridge. E a Cambridge oferece 5 tipos para adultos, tá? A gente tem também as certificações para crianças, que são um pouquinho diferentes. As certificações infantis, elas não reprovam, tá? Elas só atestam mesmo o nível. Já o dos adultos reprova. Então, é bom a gente estar preparado, né? Então, assim, nós temos o FCE... Não, vamos começar lá do básico. Temos o CAT, o PET, o FCE, o CEI e o CPI, tá? São 5 tipos. Mas esses 3 últimos que eu citei são os mais procurados pelas empresas, tá? Então, o FCE seria de nível mais intermediário, o CEI de nível avançado e o CPI
de proficiência, que é aquele que quando você já terminou os seus estudos e você só está mantendo o seu inglês, né? Porque a gente já falou aqui, inglês é um caminho sem volta. Você não termina o curso e acabou. Agora eu vou tirar férias de 1 ano e não vou mais estudar. Não existe isso, você tem que manter, tá? Então também não adianta, já fica a dica, não adianta tirar a certificação e nunca mais estudar, porque senão você vai perder o seu inglês, você vai ter que voltar para a escola e aí é pior, tá? Então mantenha, se você conseguiu entrar numa empresa, por exemplo, graças a uma certificação internacional, mantenha o seu inglês, porque inclusive algumas empresas fazem o recheck do seu inglês. Algumas vão pedir de tempos em tempos que você repita a prova. Por exemplo, o TOEIC e o TOEFL, eles não são vitalícios. Então, de tempos em tempos, você vai ter que repetir, tá? Já os da Cambridge, eles são vitalícios, essa é a vantagem. Esse eu não preciso ficar, essa foi uma das perguntas também que eu recebi. Ah, eu preciso ficar refazendo? Os da Cambridge, não, tá? Então, você fez, você tem aquele certificado pro resto da sua vida. Então, apesar de ser um investimento consideravelmente alto, respondendo já a outra pergunta que eu tinha aqui na lista, né? O pessoal perguntou quanto custa em média. Dependendo da instituição, tá? Porque varia muito de instituição para instituição. Esses certificados podem variar de 400 a 800 reais. Os da Cambridge costumam ser os mais caros porque eles são vitalícios, né? Então, você vai pagar... A vantagem é essa, você vai pagar uma vez só e pronto. Passou, passou. Você vai ter aquele certificado para sempre, tá? Mas claro que a gente precisa manter. Não é porque eu tenho um FCI, não é porque eu tenho um CPI, que eu não vou precisar estudar, tá? E, finalmente, vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Os da Cambridge, eles são exigidos por muitas empresas e também para bolsas de estudo, tá, gente? Para fins migratórios e para bolsas de estudo. Então, é importante que você, se você está concorrendo a uma bolsa, você ter um certificado internacional vai fazer uma mega diferença, tá? Isso vai te ajudar bastante. Então, fiquem espertos aí. Tudo depende do seu objetivo. Você precisa realmente focar no que você precisa naquele momento. Rodrigo, 800 reais. Pois é, tem que passar. Por isso que tem que estar preparado. Mas varia. Se você der uma pesquisada, tem opções mais em conta sim. Mas tenham em mente, gente, que é um investimento para a vida, né? Então, não é um gasto, é um investimento. Essa é a diferença, né? Então, é uma coisa que você vai ter pro resto da sua vida, penduradinho na sua parede ali, que vai te dar aquele orgulho de ter batalhado para conseguir, que a gente sabe que nem sempre, não é para todo mundo que inglês é uma tarefa, assim, intuitiva e simples, né? Então, e é uma coisa que abre muitas portas, muitas mesmo, tá? Inclusive, assim, tem empresas, se você é uma pessoa que procura emprego nos sites de busca, né, por exemplo, Cato, InfoJobs e tudo mais, tem empresas que quando eles põem aqueles questionários, né, eles perguntam para você qual o seu nível de inglês. Às vezes tem opções ali, mas não tem opção básico, intermediário, avançado. Tem as opções FCI, CAI, CPI. Olha só, quer dizer, eles já deixam implícito que se você não tiver uma dessas 3 certificações, nem se candidata, porque você não vai entrar, entendeu? Então, muitas vezes a empresa ela não quer ter esse trabalho de te fazer teste, de te aplicar teste para saber se você está apto. Eles querem que você já tenha essa certificação, que você já tenha como comprovar o seu nível de inglês, certo? Então, você já facilita o trabalho, né? Facilita a vida da empresa e automaticamente a empresa já vai te ver com outros olhos, que você já vai chegar lá como uma pessoa capacitada, provando que você é capacitado. A gente sabe que, né, papel nem sempre prova as coisas, mas, infelizmente, no mundo corporativo, as coisas são muito mais bem vistas quando estão no papel, né? E, finalmente, que eu não quero me estender muito, afinal, já é domingo, né? Todo mundo quer descansar. Finalmente, a gente tem o IELTS. O IELTS é mais para fins... O IELTS ele é mais completão, ele é para fins acadêmicos, corporativos e migratórios também. Então, muitos países exigem para migração o IELTS, tá? Ele é reconhecido principalmente por universidades do Reino Unido, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Talvez por isso os da Cambridge sejam os mais famosos, né? Porque eles são mais abrangentes, eles são mais aceitos ao redor do mundo, certo? E assim, gente,
Uma dica que eu dou agora, só para a gente encerrar aqui o bate-papo, a dica que eu dou é a seguinte: procure orientação, tá? Não invista em uma coisa sem saber o que você está fazendo. Então, se você já estuda inglês, procure o seu professor, procure a sua escola, e eles vão saber te ajudar, eles vão saber te orientar com relação a qual é a melhor prova, onde você deve fazer, tá? E quando, porque temos os calendários, né? Tem provas como os da Cambridge, você precisa esperar pelo calendário da Cambridge mesmo, e não é só chegar lá e fazer a hora que você quer, tá? Então é isso, gente. Eu vou fazer uma série, eu gostaria muito que vocês me dessem feedbacks sobre essa live, tá? Sobre esse assunto, porque eu pretendo fazer uma série de lives nas próximas semanas falando sobre cada uma das certificações individualmente, tá? Dando maiores detalhes de como funciona, quanto tempo de prova, qual é a pontuação, tá? Para que vocês estejam mais preparados na hora de prestar o teste, né? Na hora de fazer o teste, para que vocês saibam exatamente o que vocês vão encontrar naquele momento, porque todos esses testes têm uma única coisa em comum. Quanto mais preparado você tiver, mais você vai aproveitar aquele momento e melhor vai ser o seu rendimento, tá? A maioria deles se trata muito mais de organização do tempo e calma e foco do que necessariamente do inglês perfeito, tá? Mesmo porque a gente viu aqui que tem certificações para quem não é ainda fluente. Então, tudo tá no foco, tudo tá em estar preparado e já saber o que te aguarda, tá bom? Então, é isso, gente. Na próxima semana, eu ainda não sei a data, mas eu vou divulgar aqui no Insta e também no Facebook. Na semana que vem, a gente vai começar falando sobre as certificações de Cambridge, tá? E o primeiro vai ser o FCE, que é o mais procurado pelo pessoal que já está no intermediário ali e já quer melhorar um pouquinho o currículo, tá? Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre o FCE. Então, vocês podem me mandar feedback, vocês podem me mandar suas perguntas, tá? Que aí eu vou dar mais ênfase só no FCE. A gente vai falar só dele, com todos os detalhes, para que vocês saibam exatamente por onde começar, certo? Então, gente, muito obrigada pela atenção. A gente se vê na semana que vem. Eu vou divulgar aqui as datas, tá? E aí a gente vai se falando. Obrigada por terem participado. Um beijo e bom domingo para vocês.